A maioria das organizações tem a certeza de que controlam os seus projetos. Tem dashboards, softwares caros, reuniões. Mas e se tudo isso for apenas um ritual mítico? Um teatro corporativo. Exatamente. Um teatro para nos sentirmos no comando. Hoje vamos analisar trechos de uma obra que está prestes a ser lançada, Spider Project 2026, Controles, de Marcos Possi, e o prefácio de um nome de peso, Jefferson Guimarães. Pois é. E o que queremos perceber aqui é a diferença que parece ser brutal entre a ilusão de controle e o que os autores chamam de sobrevivência operacional. Exatamente. E as fontes que temos são fascinantes. De um lado, um livro técnico, denso, focado em método. Do outro, o prefácio do Jefferson Guimarães, que é uma referência em compliance e gestão de riscos e que basicamente valida a urgência do tema. Certo. O nosso objetivo é mergulhar nesta argumentação e entender por que é que algo tão fundamental como o controle de projetos é apresentado aqui quase como uma disciplina em crise. E, claro, o que seria preciso para a resgatar. Vamos começar justamente por essa crise, então. O Jefferson Guimarães, no prefácio, ele não usa meias palavras. Não mesmo. Ele afirma que a maioria das organizações não tem um sistema de controle que funcione de verdade. O que existe, segundo ele, é uma separação quase esquizofrénica. É uma boa palavra. Uma equipa planeia, outra executa, uma terceira mede os resultados e uma quarta, lá no topo, toma decisões com base em informações fragmentadas. E o resultado disso é o que ele descreve de uma forma muito visual. São os projetos que parecem estar perfeitamente dentro do prazo, Sim. Até à semana em que, de repente, sem aviso, colapsam. É o famoso efeito tudo bem, catástrofe. E a causa disso, segundo o livro, está numa confusão muito básica, mas perigosa. A diferença entre projeto e processo. Exato. Que para muita gente parecem sinônimos, mas na verdade são universos opostos, certo? Um processo... pense numa linha de montagem, por exemplo. Ele existe para garantir continuidade e estabilidade. Repetição. Repetição, o objetivo é repetir a mesma ação milhares de vezes com o mínimo de variação para obter um resultado previsível. A estabilidade é o alvo. A repetição perfeita. Já um projeto? Um projeto é o contrário. Ele existe para produzir mudança, uma transformação única, construir uma ponte, lançar um software. O livro é muito enfático nisso, sabe? Num projeto, a ideia de aprender com o erro é um luxo que não existe. Porque não dá para refazer. Exato. Qualquer falha significa uma perda irreversível de tempo, de dinheiro, de recursos. E talvez o mais crítico, de confiança. Não se pode construir a mesma hidroelétrica 2 vezes para acertar na segunda. Isso coloca uma pressão imensa. Basicamente, a primeira e única tentativa tem que ser a certa. E aí, imagino, que o controle deixa de ser um acessório e passa a ser tudo. Passa a ser um mecanismo que protege essa transformação. Não é só burocracia. De forma alguma. Sem ele, o plano é só uma ficção. E isso conecta-se diretamente com uma das frases mais fortes do prefácio, que eu achei fantástica. Controle não é governança, é sobrevivência operacional. Uau, isso é forte. Tira o controle da sala de reuniões e coloca-o na trincheira. Governança soa algo distante, estratégico. Sobrevivência operacional é sobre garantir que o projeto ainda está vivo amanhã. Exato. E o livro desdobra essa ideia de sobrevivência de uma forma muito interessante. Ele descreve o controle a atuar em múltiplas dimensões. A primeira, e mais óbvia, é a operacional. Ok. E mesmo aqui há 3 níveis. O primeiro é o corretivo, que é o básico. O navio saiu da rota e nós viramos o leme para o trazer de volta. É reagir a um problema que já aconteceu. O bombeiro a apagar o fogo. Perfeito, é isso. O segundo nível é o preventivo. Aqui não esperamos pelo fogo. Vemos fumo, sentimos cheiro a queimado. Quer dizer, identificamos pequenas variações no plano e atuamos para evitar que se tornem um incêndio. É uma atuação mais sofisticada. Bem mais. E o terceiro, que é o mais avançado, é o preditivo. Que seria? Aqui nem sequer há fumo ainda. Mas, com base na análise de dados, de tendências, conseguimos antecipar que, se continuarmos neste caminho, haverá um incêndio daqui a 2 semanas. É antecipar a tendência antes mesmo que ela se transforme num desvio. Corrigir, prevenir e prever. Ok, essa dimensão operacional é clara. Mas as fontes falam de uma função ampliada,
uma tal dimensão plus. O que é isso? É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o controle transcende a operação do dia-a-dia e ganha duas novas funções, que são Certo. estratégicas. A primeira é proteger o contrato. Um sistema de controle rigoroso não serve apenas para saber se estamos atrasados, ele gera registros auditáveis claros sobre por que estamos atrasados, quais as causas dos desvios, quem são os responsáveis. Então o controle deixa de ser só sobre o cronograma e vira uma ferramenta quase jurídica. Uma blindagem. Sim, Exatamente. O autor argumenta que, sem isso, o final de um contrato, especialmente um que teve problemas, transforma-se numa discussão retórica. uma batalha de narrativas. Eu disse, você disse. Isso. Uma discussão de memórias. Com um controlo robusto, a discussão é sobre factos, sobre um registro histórico. E a outra função ampliada, a segunda, é a de aprendizagem organizacional. Que me parece mais construtiva, mais proativa. Como é que o controle transforma um erro do dia-a-dia num ativo para o futuro da empresa? É a alquimia da gestão. Cada desvio, cada problema que é identificado, analisado na sua causa raiz e resolvido, não é apenas um problema resolvido. Se for devidamente documentado, torna-se uma lição. A organização aprende, refina a sua capacidade de estimar, de planear, de antecipar problemas. O controlo transforma o desvio, que é um passivo, em informação estruturada, que é um ativo valiosíssimo. A empresa para de cometer os mesmos erros. E para reforçar essa ideia do conhecimento prático aplicado, o livro usa uma citação de George Bernard Shaw que é demolidora. Um homem erudito é um ocioso que mata o tempo com o estudo. Cuidado com o seu falso conhecimento, é mais perigoso do que a ignorância. É uma citação brutal. E o contexto que o autor lhe dá é a chave. Shaw não estava a criticar o estudo em si, mas o que ele chamava de erudição ociosa. O conhecimento pelo conhecimento. Exato. A figura do académico que acumula conhecimento como quem coleciona selos, sem propósito prático, sem nunca testar esse conhecimento contra a dureza da realidade. E o perigo é que a pessoa ignorante sabe que não sabe, então age com mais cautela. Mas o falso erudito, ele tem a certeza de que sabe, e por isso age com uma confiança que pode ser destrutiva. Precisamente. É o consultor que chega com uma metodologia linda na apresentação, mas que nunca pisou numa obra ou numa fábrica. A confiança dele é o que torna a coisa toda tão perigosa. É exatamente essa a ligação que o livro faz. É um alerta direto contra o que ele chama de académicos sem vivência prática e as suas teorias. É uma defesa de que o controle tem de ser uma disciplina do mundo real, prática, rigorosa, baseada em evidências. Exato. Não em modelos abstratos que desabam no primeiro contacto com a realidade. Exato. Modelos que são bonitos no papel e só. Ok, se a teoria abstrata é o inimigo, onde é que os profissionais buscam orientação? A análise do autor sobre os grandes institutos de gestão de projetos é bastante ácida. Sim, ele faz uma análise comparativa muito crítica, mas muito fundamentada, do PMI, da IPMA e da ACE. Começando pelo gigante, o PMI. O Project Management Institute. Isso. A crítica central é que o Instituto, ao longo do tempo, foi abandonando seu foco no operacional para se concentrar no estratégico. O que é que isso quer dizer na prática? O argumento é que o guia deles, o PMBOK, deixou de ser um manual sobre como fazer, para tentar ser um guia de comportamento executivo. Mas a crítica mais técnica, e que o autor considera gravíssima, é a negligência de métodos essenciais, como o RCSPS. RCSPS. Isso só é algo muito técnico. É o agendamento com restrição de recursos. Mas pense nisso de forma simples. É a matemática que impede que se agende a pintura de uma parede antes da parede estar construída. Certo. O que se atribua o mesmo engenheiro especialista, que é um recurso limitado, a duas tarefas críticas ao mesmo tempo em lugares diferentes. Parece básico, não é? É o mínimo. Pois é. Mas o livro critica duramente o facto de os métodos mais populares simplesmente ignorarem esta realidade. Isso é uma crítica pesada. É como vender um guia de condução que não menciona os semáforos. A ideia de que se pode planear sem considerar que as pessoas e as máquinas são finitas parece destinada ao fracasso. Exatamente. E isso talvez explique porque tantos cronogramas parecem perfeitos no papel e se revelam impossíveis na realidade. E a IPEMA? Tem uma abordagem diferente. Sim, a IPEMA, a International Project Management Association, tem uma filosofia completamente diferente. O foco dela não é prescrever um método universal.
Em vez disso, ela foca-se em definir as competências que um gestor precisa de ter. Ah, é mais sobre o profissional do que sobre o processo. Isso. É um guia sobre as capacidades e a maturidade do gestor. O autor vê isto de forma mais neutra. Não resolve o problema do método, mas pelo menos a sua proposta é clara. E, por fim, a AACE. Aqui o tom muda, não é? Aqui o tom muda completamente. A ACE, a Association for the Advancement of Cost Engineering, é apresentada como o padrão ouro em rigor técnico. O foco é total. Total. Engenharia de custos, planejamento, riscos e, claro, controle. O seu TCM Framework e as Recommended Practices são descritos como guias que oferecem métodos detalhados, práticos, testados. E eles levam em conta as restrições de recursos? E, crucialmente, a ACE trata as restrições de recursos não como um detalhe, mas como um elemento fundamental do planejamento. O autor elogia a profundidade e o compromisso deles com a realidade operacional. Ok, então temos uma crítica ao excesso de teoria e uma valorização da prática rigorosa. E o que sabemos sobre a obra Spiver Project 2026 em si? Como é que ela se propõe a ser diferente? Tivemos acesso a alguns dados sobre a arquitetura do livro. E eles dizem muito. A distribuição do conteúdo, que eles chamam de matriz predominante, é reveladora. 30% do livro é sobre controlo, 25% sobre técnicas, 25% de monitoramento, 15% de governança e apenas 5% sobre planeamento. Espera aí, só 5% para planeamento? Isso vai contra tudo que se aprende. Normalmente o planeamento é metade da batalha. É muito provocador. É deliberado. Mas não há o perigo do leitor construir um sistema de controle fantástico por um plano que é, na sua base, mau? Essa é a questão-chave. A aposta do autor é que já existe muito material sobre como planejar. O foco dele não é esse. O coração da obra é responder à pergunta: o que fazer depois que o plano está pronto e a execução começa? Como manter o plano vivo? Exato. Como é que se mantém esse plano relevante e ajustado à realidade, em vez de o deixar morrer na primeira semana e virar uma peça de ficção? É sobre a operação do ciclo de controle. E que tipo de ferramentas, de técnicas, ele propõe para operar esse ciclo? O repertório é vasto. A obra debate 12 técnicas diferentes, mas não as joga simplesmente para o leitor. Agrupa-as por filosofia. Temos as clássicas, como o CPM, o caminho crítico, as de controle financeiro, como o EVM. A gestão do valor agregado. Isso. E depois mergulha a fundo em abordagens focadas em restrições, como o já mencionado RCSPS e a corrente crítica. E também em métodos baseados em fluxo, como o Lean e Kanban. Se as técnicas já existem, onde está a originalidade da obra? A originalidade, segundo os documentos, não está nas técnicas isoladas. Está em amarrá-las num ciclo operacional rigoroso e rastreável. E que ciclo é esse? É simples de enunciar, mas difícil de executar. Medição objetiva, identificação da causa-raiz do desvio, recolha de evidência que comprova a causa e só então o reagendamento com base em factos. A disciplina está aí. As fontes também mencionam o uso de inteligência artificial na produção do livro. Como é que isso se encaixa numa obra que prega o rigor e a responsabilidade humana? É um ponto muito interessante. Eles detalham que a IA foi usada como uma ferramenta de apoio, como uma editora técnica, como uma pesquisadora assistente, como uma revisora. Ok. No entanto, fazem questão de frisar que a autoria, as decisões sobre o conteúdo, a análise crítica e a validação final foram 100% humanas. Eles traçaram uma linha clara. Exatamente. E é interessante eles serem tão abertos sobre como usaram a IA, mas também sobre onde traçaram a linha, mantendo a responsabilidade intelectual. Isso ecoa o tema da responsabilização que o livro inteiro parece pregar. Então, se tivéssemos de resumir a grande ideia, o verdadeiro controle de projetos não é um software, não é um relatório bonito. Não. É uma arquitetura de responsabilidade. Um sistema que transforma o caos dos desvios numa fonte de informação estruturada. É, no fundo, a diferença entre ter a ilusão de que tudo está sob controle e ter a disciplina para garantir a sobrevivência real do projeto. É um manual para quem está cansado de ver cronogramas que desabam assim que a execução começa. Exato. E para deixar um pensamento final, há uma frase na obra que é um soco no estômago e resume tudo. Se nada acontece quando alguém falha em controlar, nada será efetivamente controlado. É um convite a uma reflexão muito honesta sobre a cultura das nossas organizações. A questão que fica é, na nossa realidade, no nosso dia-a-dia, existe um sistema real de consequências quando as coisas saem dos eixos? Ou estamos todos de alguma forma a participar num grande teatro de gestão?